Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Este é o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, baseada no primeiro capítulo de Apocalipse. Ao lermos o primeiro capítulo de Apocalipse, somos transportados a uma revelação profunda, que não vem de qualquer fonte, mas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esta revelação é o ato de um Deus que deseja abrir os olhos dos seus servos para aquilo que está por vir. A visão é clara. A mensagem não é apenas para o futuro distante, mas para os dias que estão próximos, mostrando que Deus se preocupa em preparar seu povo. Através do apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, por causa da sua fidelidade à palavra de Deus, o Senhor traz uma mensagem às 7 igrejas, representando a totalidade do seu povo. João, que se encontra isolado, recebe uma revelação celestial que transcende o tempo e o espaço. Ali, longe da civilização, Deus o alcança. Que mensagem para nós! Mesmo nos momentos em que parecemos estar sozinhos e isolados, o Senhor nos encontra e revela sua glória. A saudação inicial fala de graça e paz, algo que somente pode fluir da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de todas as coisas. A figura de Jesus é exaltada, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. É a ele que devemos nossa redenção, pois foi através do seu sangue que fomos lavados e tornados reis e sacerdotes para Deus. Em cada palavra, sentimos o peso daquilo que foi feito na cruz, e somos chamados a nos lembrar de nossa posição, resgatados e capacitados para servir ao Pai. O momento mais glorioso deste capítulo acontece quando João vê Cristo em sua plenitude. Ele vê aquele que virá nas nuvens com majestade e poder, e cada olho o verá. Não haverá como ignorar sua vinda.
Aqueles que o traspassaram e as tribos da terra lamentarão, pois Jesus virá em juízo. Neste ponto, somos levados a refletir sobre a nossa relação com Cristo. Estamos prontos para a sua vinda? Estamos vivendo em plena submissão ao seu senhorio? João descreve Jesus como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é eterno e todo-poderoso. Ao ver essa visão gloriosa, João cai como morto, impressionado pela majestade do Senhor. Que impacto tem o Cristo ressurreto em nossas vidas hoje? Será que ainda nos prostramos em reverência diante da sua santidade? Ou será que nos acostumamos com a ideia de um Cristo distante, esquecendo que ele vive e tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno? Jesus o conforta, colocando sua destra sobre ele, dizendo: "Não temas, eu sou o primeiro e o último." Cristo, com sua presença amorosa, nos lembra de que ele é a origem de todas as coisas e o destino final de tudo o que existe. Ele venceu a morte e sua vitória é definitiva. Ao segui-lo, não temos motivo para temer, pois ele nos deu a vida eterna. A visão dos 7 castiçais e das 7 estrelas aponta para as igrejas e seus líderes, deixando claro que Cristo está no centro delas. Ele as sustenta, guia e corrige. Assim também ele está no centro da nossa vida como corpo de Cristo, cuidando de nós, chamando-nos à fidelidade, nos exortando a mantermos nossa luz acesa e brilhante neste mundo. Este primeiro capítulo de Apocalipse é um lembrete de que a soberania e a glória de Cristo permeiam tudo. Ele é o Senhor que sustém sua igreja, que nos redimiu, que reina sobre todas as coisas e que voltará para buscar seu povo. À medida que refletimos sobre esta passagem, somos desafiados a reafirmar nossa confiança em Cristo, a viver com esperança e a ansiar por sua volta gloriosa. Que nossa vida seja uma resposta ao seu chamado, sendo transformada pela sua presença, sustentada pela sua paz e guiada pelo seu Espírito. Essa reflexão nos lembra da centralidade de Cristo em tudo, de sua majestade e do seu papel como Salvador e Senhor. Como cristãos, somos convidados a viver de forma que reflita essa realidade todos os dias. Apocalipse 2 escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: "Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus." E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: "Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte." E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: "Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe." E ao anjo da igreja de Tiatira escreve:
Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o segundo capítulo do livro de Apocalipse. O segundo capítulo de Apocalipse traz uma poderosa mensagem para as igrejas e, consequentemente, para todos os cristãos de cada geração. Jesus, o Senhor ressurreto, dirige suas palavras a 4 das 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, com exortações, advertências e promessas, demonstrando que ele conhece profundamente a realidade espiritual de seu povo. 1. A igreja de Éfeso, o perigo de perder o primeiro amor. Jesus elogia a igreja de Éfeso por sua fidelidade em combater o erro, sua paciência e seu trabalho árduo. Esta igreja se destacou por seu zelo em identificar falsos apóstolos e defender a verdade. Contudo, o Senhor tem algo contra ela. Perdeu o seu primeiro amor. Essa crítica ressoa com força. Podemos nos envolver tanto em nossas atividades religiosas, em defender a doutrina e em manter padrões morais, que nos esquecemos da essência do cristianismo, o amor a Cristo e aos outros. O primeiro amor é o amor apaixonado, fervoroso, que move nosso coração para Deus e para as pessoas ao nosso redor. Quando ele se perde, a fé se torna uma rotina vazia. Jesus chama a igreja ao arrependimento, pedindo que ela volte a praticar as primeiras obras. Essa advertência nos faz refletir. Como está nosso relacionamento com Cristo? Será que, com o passar do tempo, o amor que tínhamos por ele esfriou? Estamos servindo apenas por obrigação, sem a alegria e a paixão que tínhamos no início da nossa fé? O Senhor nos chama de volta a esse primeiro amor. 2. A igreja de Esmirna, fiel na tribulação. A mensagem à igreja de Esmirna é cheia de encorajamento. Jesus reconhece o sofrimento e a pobreza material dessa comunidade, mas lembra que eles são ricos aos seus olhos. O Senhor fala sobre a perseguição que enfrentariam, mas lhes garante a coroa da vida se forem fiéis até a morte. A igreja de Esmirna é um exemplo de como Deus vê além das circunstâncias exteriores. Ainda que a situação fosse de opressão e pobreza, Jesus enxergava sua riqueza espiritual. O que nos ensina que nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos em Cristo. Aqui está o grande chamado: ser fiel até o fim, mesmo em meio à dor e à perseguição. A igreja de Esmirna sabia que o sofrimento fazia parte do caminho cristão, mas confiava em Cristo para enfrentar as tribulações, sabendo que o prêmio final seria a vida eterna. Como lidamos com o sofrimento? Será que conseguimos ver além das dificuldades e confiar nas promessas de Jesus? 3. A igreja de Pérgamo, cuidado com a doutrina corrupta. A mensagem à igreja de Pérgamo é de alerta. Embora essa igreja estivesse em um ambiente espiritual hostil, descrito como o lugar onde está o trono de Satanás, ela manteve a fé em Jesus. Porém, havia um problema. Alguns em Pérgamo seguiam doutrinas corruptas, como a de Balaão, que envolvia práticas idólatras e imoralidade. Jesus está mostrando que não basta manter a fé se não houver santidade e pureza. É possível que, em um contexto difícil, a igreja tenha permitido o compromisso com o mundo, aceitando práticas que desonravam a Deus. O Senhor exorta a necessidade de arrependimento. Essa mensagem é um alerta contra a tolerância ao pecado e ao compromisso com valores mundanos.
Em nossa caminhada, somos chamados a uma fé pura, sem misturas. Assim como em Pérgamo, às vezes enfrentamos tentações para suavizar nossas convicções e aceitar padrões que não são de Deus. Mas Jesus pede que fiquemos firmes na verdade, ainda que isso nos traga confronto. 4. A igreja de Tiatira. Não tolerar o pecado interno. A igreja de Tiatira é elogiada por suas obras, amor, fé e paciência. Contudo, o Senhor adverte que eles estavam tolerando uma falsa profetisa, Jezabel, que estava levando muitos ao pecado através da imoralidade e da idolatria. Jesus alerta que ele virá com juízo se essa situação não for corrigida. Tiatira é um exemplo de como o pecado pode entrar na comunidade cristã de forma sutil através de influências internas. Assim como Jezabel, líderes ou ensinamentos que desviam os crentes da santidade podem corromper a igreja. Jesus pede que essa situação seja tratada com seriedade ou a disciplina divina viria. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de vigilância em nossas igrejas e em nossas vidas pessoais. Nem tudo que parece espiritual é saudável e precisamos discernir os ensinos e práticas que honram a Deus daqueles que nos afastam da sua vontade. Conclusão. A promessa ao que vencer. Para cada igreja, Jesus faz uma promessa a que vencerem. O vencedor em Éfeso comerá da árvore da vida. O de Esmirna não sofrerá o dano da segunda morte. O de Pérgamo receberá o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. E o de Tiatira receberá a autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Essas promessas revelam a graça e o prêmio que o Senhor oferece àqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo em meio a provações, tentações e pressões. A vitória, nas palavras de Jesus, não é para os perfeitos, mas para aqueles que, apesar das lutas e falhas, continuam arrependidos, dedicados e comprometidos com o Senhor. Essas cartas às igrejas nos convidam a uma autoanálise sincera. Será que estamos vivendo o primeiro amor? Estamos dispostos a ser fiéis em meio ao sofrimento? Temos mantido a pureza doutrinária e moral em nossas vidas e comunidades? Jesus, que anda no meio de nós, nos vê e nos chama a vencer. Essa reflexão é um convite para nos posicionarmos diante de Cristo, avaliando nossa caminhada com base no que Ele exige de nós, sabendo que no fim Ele estará conosco e nos dará a vitória eterna.